varelajonas71@gmail.com, Jonas Varelão na internet, no YouTube, Varela Show na FM Benfica, das 10h10 da manhã até 12 horas, meio-dia, das segundas às sextas-feiras, para o nosso programa de variedades. Sejam todos bem-vindos. Hoje nós continuaremos o nosso trabalho atual, que consiste na leitura dos livros, capítulos e versículos do livro por excelência, que jamais foi contestado, a Bíblia Sagrada. Levamos ao nosso querido público as explicações, o máximo de explicações possível que nós possamos levar, para assim incentivar a leitura da Bíblia Sagrada para todos nós. Então, hoje nós continuaremos as explicações do livro do Apocalipse de São João, a coragem do testemunho, 27º livro, número 27 do Novo Testamento, na Bíblia Sagrada, o último livro do Novo Testamento. Na sua segunda parte, as coisas futuras, : história, julgamento e reino. No seu quinto assunto, o grande dia da consumação final. Hoje nós continuaremos as explicações do capítulo 19, do livro do Apocalipse de São João. Capítulo 19, ele conta, vamos ver aqui, capítulo 19 conta com, vamos dizer aqui, 21 versículos, 21 versículos. Primeiro tópico no capítulo 19, a celebração da vitória. Segundo tópico, a promessa da aliança. Então, terceiro tópico, Cristo vence as forças do mal. São 3 tópicos no capítulo 19, no livro do Apocalipse de São João. Vamos para as explicações do mesmo. Então, capítulo 19, versículos 1 a 5. Deus manifesta sua glória, poder e salvação ao destruir aquela que destruía a terra. Ele faz justiça, repetindo, reabilitando a honra dos perseguidos e mártires. Versículos 6 a 9. Deus reina através do testemunho de Jesus, dado pelos cristãos. A realeza de Deus consiste em dirigir a história para que se realize a aliança simbolizada no casamento. Ela é prometida agora e será concluída no fim dos tempos, entre parênteses, Apocalipse 21. Jesus ressuscitado se une com a nova humanidade na aliança de justiça, entre parênteses, linho branco, e de amor. O casamento é o sinal da aliança consumada, a união dos homens com Deus e entre si. Versículo 10. A profecia cristã consiste em dar o testemunho de Jesus adorando só a Deus. Não se deve adorar os transmissores da fé, entre parênteses, pregadores, teólogos, ministros. Versículos 11 a 16. João apresenta Jesus como o Senhor absoluto da história, entre parênteses, cavaleiro. O branco é a cor da vitória. Ele é o Messias, a encarnação da justiça de Deus. Tem a ciência divina, entre parênteses, olhar de fogo, e poder universal, entre parênteses, muitos diademas. Conhecer o nome significa ter poder sobre alguém. Ora, ninguém tem poder sobre Jesus. O sangue
é o dos inimigos destruídos pela justiça de Deus. Jesus é a palavra de Deus anunciada e vivida pela multidão dos cristãos. A espada é o evangelho que julga, condenando ou salvando. Versículos 17 a 21. O anjo anuncia a vitória sobre a besta e o falso profeta, agentes do mal. A carnificina mostra que a justiça de Deus é implacável e atinge a todos, derrotando as forças idolátricas e suas ideologias. A vitória vem através do anúncio do Evangelho que derrota a mentira e conduz ao Deus vivo e à verdadeira vida. Repetindo, que é comunhão entre os homens na justiça e no amor. A verdadeira vida, que é comunhão entre os homens na justiça e no amor. O lago de fogo é o lugar do castigo eterno. Glória a Deus, aleluia, minha felicidade, meus irmãos. Vamos para as explicações do capítulo 20, não é? Do capítulo 20, não é? Do Evangelho, capítulo 20 do Apocalipse de São João, a coragem do testemunho, 27º livro número 27 do Novo Testamento, na Bíblia Sagrada. É o último livro do Novo Testamento. A coragem do testemunho, Apocalipse de São João, 27º livro. Na sua segunda parte, as coisas futuras, história, julgamento e reino. Então, ainda aqui no seu, vamos ver aqui qual é ainda no seu quinto assunto, o grande dia da consumação final, no seu capítulo 19, nós continuaremos, né? Capítulo 19, nos seus 21 versículos. Vamos para o capítulo 20, né? O capítulo 19 nós explicamos, né? Exatamente. Capítulo 19 nós já explicamos, né? Vamos para o capítulo 20 do Apocalipse de São João, em todos os seus, vamos ver aqui quantos versículos, né? 15 versículos, exatamente. Primeiro tópico, o fim dos tempos já começou. Segundo tópico, o processo da história. Terceiro tópico, a consumação final. São 3 tópicos no capítulo 20 do livro do Apocalipse de São João. Vamos para as explicações do mesmo. Capítulo 20, versículos 1 a 15. João apresenta agora a dinâmica do fim dos tempos, Com a morte e ressurreição de Jesus, o fim da história já começou e se vai processando ao longo da história até chegar à consumação final, quando a aliança entre Deus e os homens se tornar plenamente manifesta. Versículos 1 a 6. Pela morte e ressurreição, Jesus conquistou a vitória sobre o mal, entre parênteses, dragão, que já não tem plena liberdade para agir. 1000 anos é o tempo que vai da morte de Jesus até a consumação final. Equivale a 3 anos e meio, ou 42 meses, ou 1260 dias, 1260. A ação do dragão é passageira e fraca, entre parênteses, pouco tempo. Entre a ressurreição de Jesus e a consumação final, o povo de Deus participa da realeza de Jesus e do seu julgamento.
A primeira ressurreição é a conversão e o batismo. É a passagem da morte do pecado para a vida em Cristo. Para os convertidos, não acontece a morte definitiva, entre parênteses, a segunda morte. Versículos 7 a 10. Durante a história, o povo de Deus, acampamento dos santos e a cidade amada, entre parênteses, continua em luta contra as forças do mal, entre parênteses, Satanás, mas é protegida por Deus, entre parênteses, fogo do céu. Gog, G maiúsculo O, G minúsculo, e Magog, M-A-G-O-G, M maiúsculo, né? São nomes simbólicos que representam os poderes da idolatria, inimigos de Deus e do seu povo. Mas o poder do mal será completamente destruído, entre parênteses, lago de fogo. Versículos 11 a 15. O fim da história é o julgamento no qual se manifesta a vida. A morte e o mal vão ser destruídos e os homens serão julgados conforme viveram. O trono evoca a presença do juiz. Este céu e terra desaparecem, porque tudo se renovará. O julgamento de Deus não é arbitrário, Quem pronuncia a sentença é a própria vida de cada um. O livro da vida é o livro do Cordeiro, entre parênteses, capítulo 13, versículo 8. Nele está o nome dos que deram o testemunho de Jesus. A morte e a morada dos mortos personificam os poderes do mal. São destruídos, porque doravante tudo será vida. Capítulo 21, versículo 1, capítulo 22, versículo 5. Capítulo 21, versículo 1 a capítulo 22, versículo 5. João mostra que a meta da história, para além do tempo, é plena realização da aliança de Deus com a humanidade. Né? A meta da história, para além do tempo, é a plena realização da aliança de Deus com a humanidade, numa vida inteiramente imortal. O fim da história é a vida. A humanidade nova é apresentada como Nova Jerusalém, esposa e Nova Jerusalém, cidade. Glória a Deus, aleluia, minha felicidade. Meus irmãos, voltaremos no nosso próximo vídeo com as explicações, continuação das explicações do Apocalipse de São João, no seu capítulo 21. Glória a Deus, aleluia, minha felicidade, e até lá. A paz do Senhor, amém.